Olá, meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer para você que o Senhor é aquele que tem nos sustentado, o Senhor é aquele que tem nos chamado, o Senhor é aquele que tem exercido o seu poder em nossas vidas e assim como Ele tem começado essa obra, com certeza, plena certeza, Ele haverá de completar a seu tempo e fará tudo aquilo conforme a sua vontade nas nossas vidas. Nessa tarde, a reflexão que eu trago para os irmãos é a respeito da dificuldade que nós temos encontrado nesses últimos dias. Nós temos visto aí várias situações que nos deixam conturbados, situações de cunho social, situações de cunho político, situações de cunho sanitária, a questão sanitária dessa pandemia que está por aí, a questão social, nós temos visto, por causa da pandemia, muitos desempregos, muita situação de empresas fechando, pessoas que nós conhecemos passando por dificuldades, e também questão política que nós temos visto aí o nosso país passando por momentos assim de muita turbulência que nos deixa até preocupados. Mas nós temos uma certeza que a nossa história ela não está escrita nos livros humanos, a nossa história está escrita nos livros eternos, no livro eterno de Deus, onde Ele já tem tudo ali delimitado, traçado, e não apenas no contexto mundial, no contexto das civilizações, da humanidade em geral, mas também no contexto ali pessoal da sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus, aquele que te chamou, Ele tem um tratado especial com você, e você tem uma função aqui nessa terra. Eu quero que você, de acordo com isso que nós estamos vendo e que nós vamos ver através dessa palavra que nós vamos compartilhar nessa tarde, que você possa entender que Deus tem um propósito na sua vida e que o propósito de Deus vai ser cumprido na medida daquilo em que Deus planejou para você e da resposta que você venha a dar àquilo que Deus traçou para a sua vida. Então, meus queridos, agora nesse momento eu gostaria de pedir a você que pegasse a sua Bíblia ou anotasse no papel, da maneira como for melhor para você, e você fizesse depois o seu estudo e a sua reflexão, o seu momento de meditação, com isso que nós vamos compartilhar agora, e orasse sobre essa palavra, pegasse tudo isso que você vai ouvir, que você vai ler, e orasse sobre isso, e pedisse a Deus que trouxesse aquilo como realidade na sua vida. Porque Deus ele está fazendo um trabalho nessa vida, uma obra, uma restauração, uma reconstrução ou uma construção. Ele está te levando para algum lugar. E eu gostaria de pedir a você que agora abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses. Vamos ler aqui no capítulo 1, e eu vou ler aqui uma passagem do versículo 6, que diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, em você, há de completá-la até o dia de Cristo. Até o dia que você vier a se encontrar com o nosso Deus, com o teu Deus, aquele que você tem amado, servido, se entregado a Ele, até esse dia Deus estará construindo uma história na tua vida. Deus estará te aperfeiçoando, te fazendo ser cada vez mais parecido com Ele e te transformando o seu caráter, transformando a sua vida, suas decisões, suas ações e fazendo com que você esteja na posição em que Ele quer que você esteja. E dessa forma, o apóstolo Paulo, que falou essa passagem lá de Filipenses 1,6 que nós lemos, ele continua dizendo para aquelas pessoas ali, dizendo o seguinte: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, ele tinha saudade porque estava longe, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer desse modo firmes no Senhor. Essa exortação que Paulo dava ali aos filipenses é a exortação que nós temos que trazer à nossa alma, porque ela é trazida pelo Espírito. A todo instante o Espírito insta com cada um de nós a que nós permaneçamos firmes no Senhor, permaneçamos firmes, porque Ele é aquele que tem nos dado o seu Espírito, tem nos dado a sua palavra, tem nos colocado para caminhar no seu caminho e tem nos dado um norte, uma perspectiva, um futuro, uma visão para nós enxergarmos e realizarmos e andarmos no caminho que Ele tem traçado. Queridos, porque se nós não respondermos dessa forma, nós perderemos tempo na nossa vida com coisas que não vão edificar a nós. Então nós temos que, como diz Paulo ali,
permanecei firmes no Senhor. Permanecei firmes no Senhor, porque Ele está fazendo uma grande obra. Outra coisa que Paulo fala, lá em Filipenses 4:1, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, querido, eu quero dizer para você que não apenas no conhecimento bíblico, mas eu tenho a dizer para você que conhecimento pessoal da minha vida se você conversar com vários irmãos, você vai perceber, e até de repente você teve essa experiência, de que, olha aqui o que Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Aí você fala, mas pastor, não tem como me alegrar sempre, não tem como me alegrar sempre. Não tem como você se alegrar sempre se você não tiver a perspectiva de Deus, se você não tiver a visão de Deus, dos fatos, do curso da história, do curso da sua vida. A obra que Deus está construindo na tua vida é Deus que está construindo. Entendeu? Então ela vai chegar a bom termo. Então, outra vez digo, alegrai-vos. Por que eu falei que não apenas no conhecimento bíblico, mas na minha vida? Quantas e quantas vezes eu me vi em situações em que eu reclamava com Deus e falava, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo desse jeito? Eu não queria estar aqui. Reclamava, irmãos, reclamava e já estive em situações de estar em franca rebeldia com Deus. E depois, lá na frente, muitos anos à frente, eu fui olhar para trás e eu vi que Deus tinha construído toda uma história, e através daquilo que eu achei que era ruim, que eu não me alegrei no Senhor, que eu não dei graças, como diz a palavra, né? Aquilo tinha sido um caminho de muitas pedras que me levou a uma posição onde eu tinha que estar num determinado momento, porque a bênção estaria ali. E eu precisava estar ali, naquele ponto da minha vida. Senão eu não estaria ali naquele ponto de receber a bênção quando eu chegasse ali naquele momento da minha vida. Então a gente tem que se alegrar e confiar no Senhor. Tá difícil? Tá difícil? Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que eu entreguei minha vida foi a Ti, foi ao Senhor que eu entreguei minha vida, eu tenho sido fiel, eu tenho buscado Te agradar, buscado andar na Tua palavra, andar na Tua verdade. Então eu tenho certeza de uma coisa, se eu estou passando por isso, é porque é para o meu crescimento. E eu glorifico o Teu nome. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte, que quando você estiver nessa situação de dificuldade na qual eu já me encontrei, eu acabei de relatar para os irmãos, não venhamos a dar mau testemunho. Está passando ali aquela dificuldade, não está entendendo, as coisas não estão do jeito que você quer, o culto não está acontecendo como você gostaria, a tua igreja antiga é diferente, você não consegue tirar ela da cabeça. Meu irmão, entenda uma coisa, nós somos cristãos, nós temos que florescer onde Deus nos plantou, floresça onde está plantado, dê frutos onde Deus te plantou, entendeu? Então, de repente, o louvor da igreja não te agrada. Meu querido, você não vai à igreja para assistir um show evangélico, você vai à igreja para louvar. Então, se o louvor estiver acontecendo lá, louve. É o seu louvor que Deus vai estar recebendo. Sabe, Deus não vai receber o louvor que os irmãos estão fazendo se for legal, se te agradar. Tem gente que gosta de hino mais animado, quando toca um mais lento, aí a pessoa fica, por quê? Por que isso aí e tal? Pô, não dá aquele ânimo. Eu já digo para você que eu prefiro os mais suaves, mais reflexivos, mas glória a Deus, a gente pula quando tem que pular, a gente dança quando tem que dançar, corre quando tem que correr. Por quê? Porque tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo tem a sua forma, e nós temos que entender que se vem de Deus é porque tem que ser daquele jeito, E Paulo fala o seguinte, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação. Se não te agrada, amigo, não anda chutando lata pela rua de cabeça baixa com a mão enfiada no bolso, não. Vai dando glória a Deus, porque pode ser que o teu exemplo seja a última palavra que faltasse na vida de alguém que está precisando encontrar o Senhor.
aquele teu exemplo de positivismo, de alegria, de cheio do Espírito Santo, pode ser aquilo que esteja faltando para influenciar a vida de alguém. Então, seja a vossa moderação, seja moderado, seja pacífico, seja calmo, seja ponderado. Seja ponderado. Não ande pela rua de cabisbaixo chutando lata, como se o mundo estivesse acabando. Você tem o Espírito de Cristo em sua vida. Filipenses 4,5 diz o seguinte também: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Nós temos que aprender, irmãos, a descansarmos no Senhor. Certa vez eu estava passando por uma dificuldade na minha vida, no ano de 1997, eu estava muito ansioso, e o Espírito Santo falando comigo o tempo todo: ora, 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 entrega a Deus e descansa, entrega a Deus e descansa, entrega a Deus e descansa. E eu orava, me ajoelhava, orava, falava com Deus, o Espírito era pacificado, e quando eu levantava da oração, já levantava pensando: mas como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou resolver essa situação? Até que chegou um dia em que eu estava saindo para fazer um evangelismo em Aparecida. E a gente estava lá na base da Jocum, lá no Rio. E eu entrei no quarto, orei, falei sobre aquilo. E quando eu levantei da oração, o Espírito Santo falou claramente comigo: agora descansa. E naquele momento eu entendi o que era não andar ansioso. E que se a minha oração, a minha petição já era conhecida de Deus, a minha ação de graça seria descansar nele. Seria a minha ação de graça, o meu louvor seria descansar nele. Senhor, está em tuas mãos, Senhor. A partir de agora, como antes, eu continuo não tendo condição de resolver. Então eu entrego nas tuas mãos e te dou graças. E eu vou aguardar, confiante que o Senhor vai responder. Querido, eu vou te falar só o seguinte: a gente foi para aquele evangelismo e quando nós voltamos, um dia depois, a gente foi na sexta, ficamos no sábado e voltamos no domingo de manhã, bem de madrugada. E quando nós voltamos, a situação já tinha sido resolvida. Porque finalmente eu aprendi a descansar em Deus. Então, às vezes, a resposta está quando você despluga e deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Filipenses 4,6 diz o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, querido. O que tem faltado muito nos nossos dias é paz. Eu citei no início aí de três aspectos: o aspecto da saúde, o aspecto sanitário, o aspecto social, o aspecto que influencia você naquela perturbação de você: meu Deus, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho casa, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho comida para comprar. Meu Deus, não deixa eu perder emprego, não pode acontecer, tá todo mundo ficando desempregado. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Sabe, querido, nós temos que aprender que tem um Deus que cuida da gente. E nós temos que orar. Ontem eu estava fazendo um estudo e eu vi lá o aspecto da oração. Jesus, quando ele estava para começar o seu ministério, ele ficou lá orando e jejuando 40 dias. O tempo todo, Jesus estava em algum evento em que ele estava lá, a Bíblia fala que ele estava orando. Antes de Jesus ser entregue, a Bíblia relata lá que, como era de costume, ou seja, ele ia sempre ali, ele estava indo orar naquele monte. A Bíblia fala: como era de costume, ou seja, era comum ele orar, passar tempo em oração com Deus. E nós estamos falando do Filho de Deus, do Deus que se fez homem, o Deus encarnado que veio à Terra, e ele passava grande parte do seu ministério terreno orando. E nós, que não descemos do céu, nunca estivemos sentados no trono da glória de Deus, a gente não ora. Nós não valorizamos a oração. É uma chave poderosa, querido. A oração, ela move o mundo sobrenatural.
ela traz resposta de Deus, ela muda circunstâncias, ela muda, ela tira reis, ela coloca reis. Entendeu? Então nós temos que entender isso, que o poder de Deus é liberado quando nós oramos. As bênçãos de Deus chegam quando nós suplicamos, quando nós pedimos, quando nós apresentamos a Ele a nossa petição com fé. Finalmente, irmãos, o que é que nós temos que fazer para ter essa mente, esse coração, essa paz? Estávamos guardados em dias de tanta falta de paz, como eu falei agora há pouco. A gente se preocupa com a saúde, com o emprego, a gente se preocupa daqui a pouco vai acontecer uma guerra civil no Brasil, vão tentar tirar o presidente, vai não sei o que, o Congresso, não sei o que lá, o Supremo, tal. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tá tudo debaixo do controle de Deus, e se tiver que acontecer, vai acontecer, e você vai estar guardada do mesmo jeito. Você vai estar onde Deus quer que você esteja. Descansa e confia nele. Entendeu? E o que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer? Eu tenho que buscar o Senhor, me ligar com o Senhor, eu tenho que estar junto dele, unido a ele, enxertado nele, que é a videira verdadeira. E aí, o que eu preciso fazer? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensar em Deus, nas coisas de Deus. Pensar nas virtudes que Deus quer que nós exercitemos. Pensar no poder que Deus tem a nos entregar se nós nos consagrarmos. Deus está chamando uma geração, um povo nesses últimos dias, que manifestem a sua glória, que manifestem o seu poder. Pessoas cujas mãos sejam levantadas para que os cegos vejam, para que os paralíticos andem, para que os mortos ressuscitem, se for o caso. Deus quer entregar o poder dele à sua igreja. E nós somos a igreja de Deus na terra. Nós somos a resposta de Deus para esse mundo. A palavra de Deus diz lá em João 13:15, que Jesus, ele veio para nos salvar, para nos resgatar. E lá no João 13:15 ele diz que Jesus deu exemplo. Ele deu exemplo, ele não veio ser exemplo. Porque se ele viesse ser exemplo, nós estaremos dizendo que nós poderíamos ser iguais a ele na exata medida. E isso sem a graça é impossível. E a gente sabe que por mais que a gente se esforce, por mais que nós nos esforcemos, a gente vai sempre depender da graça e sempre ter que estar vigilante contra o pecado. Jesus veio dar exemplo, não veio ser exemplo. Jesus veio ser a resposta. Jesus veio verter o seu sangue, e só através do sangue, só através da carne dele partida, do sangue dele que nós tomamos na ceia, a representação do sangue dele nós tomamos na ceia, naquele memorial, só através do corpo e do sangue partido na cruz e vertido por nós, é que nós nos aproximamos dele. Certo homem, certa vez, Mahatma Gandhi, os irmãos conhecem a história, a vida desse homem, um pacifista que viveu na primeira metade do século XX. Uma mãe chegou para ele, uma senhora, chegou para ele com o filho e pediu a ele que falasse com o filho para parar de comer açúcar. E o filho, Gandhi, olhou para o menino e falou: volte daqui a 2 semanas. Tem versões que diz 2 semanas, outras dizem 3 dias. E a mulher voltou. Quando a mulher voltou, ele simplesmente falou: menino, pare de comer açúcar. A mãe agradeceu, mas ficou perplexa, né? Poxa, será só falar pare de comer açúcar? Por que você não falou naquele dia? Ele disse: porque naquele dia eu comi açúcar.
Então, nós seres humanos, nós precisamos primeiro nos moldar para sermos exemplo. Para que você possa ser o exemplo de alguma coisa, você precisa primeiro se moldar ao caráter de Cristo, ao caráter dele. Ele que é o exemplo supremo. Ele que é o exemplo supremo. Então eu quero que você entenda isso. Tudo que nós vimos hoje finaliza da seguinte forma. Filipenses 4:9. O que também aprendestes, o que também recebestes, o que também ouvistes e vistes, isso praticai. Isso praticai. Não basta apenas eu conhecer e não praticar. Seria o mesmo que um professor com todo o conhecimento do mundo nunca tivesse se disposto a dar aulas, nunca tivesse disposto a compartilhar todo aquele saber, todo aquele conhecimento. Seria uma fonte inesgotável de sabedoria que não serviria para nada. Então, o que você recebeu de Deus, o que nós recebemos, o que eu recebi de Deus, eu tenho que praticar. O que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes e o que vistes nos grandes exemplos de homens e mulheres de Deus no curso da história. Como diz lá em Hebreus, que aquele que nós temos que olhar, aquele tão grande número de testemunhas, pessoas que testemunham que Deus é fiel, que aquele Deus que começou uma boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Basta tão somente que você faça tudo aquilo que nós vimos, que você fique firme no Senhor, que você se alegre o tempo todo no Senhor, que você exerça a moderação, que você não ande ansioso, mas que você ore sempre, em tudo seja conhecida as suas petições diante de Deus. Que você tenha certeza que a paz de Deus guardará o nosso coração, o seu coração. E que você, por fim, querido, que você pratique tudo aquilo que você ouviu, que você recebeu, que você ouviu e que você teve como exemplo. Paulo fala isso para os filipenses. E nessa tarde o Espírito Santo fala para a sua vida. O Espírito Santo diz a você, a obra que eu tenho começado na tua vida é uma obra eterna. Ela vai te levar até as mansões celestiais. E um dia você estará sentado à mesa junto com o Cordeiro. Basta tão somente você fazer o que nós ouvimos aqui nessa tarde. Eu quero que você seja abençoado. No momento que você estiver ouvindo essa mensagem, seja amanhã, tarde, noite, que você saiba que tem um Deus que cuida de você. Tem um Espírito Santo que zela por você 24 horas por dia. Seja abençoado, em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração até a vinda do nosso Senhor na glória. Amém? Receba em nome de Jesus essa palavra, para a glória do Senhor. Amém.